Só para encerrar esse assunto, rapaziada, sobre traição, troca e exercitar opções, faltou eu comentar um pouco sobre a troca, a diferença entre troca e traição, e eu dar a minha opinião que eu esqueci de falar. Se eu considero traição atitude beta e atitude alfa, beleza? Eu considero ainda traição atitude beta, eu vou explicar para vocês por quê, e eu considero troca atitude alfa, entendeu? E exercitar opções eu também considero como atitude alfa, que você deixa indicado para a mulher desde o início, ela sabe onde ela está se metendo. Beleza? Então você vai falar para ela, olha, é assim que eu vivo minha vida, se você quiser participar, essas são as condições. E ela entra se ela quiser. Mas eu já falei sobre exercitar opções demais, eu quero concluir sobre essa história de traição e troca. Eu considero que traição, na teoria, beleza? Ela é atitude beta porque, o cara que pratica traição via de regra, para mim indica muito sobre o valor dele. Não sobre a questão de valores morais, sobre a questão de valor sexual de mercado e de valor social, no que a gente considera e representa como homem de alto valor, digamos assim, HVA, alfa, o que quer que seja, beleza? Ou atitude alfa, entendeu? Porque provavelmente, cara, esse cara que trai, ele não troca a mulher porque ele está se relacionando com mulheres inferiores. Porque se fosse melhor do que a mulher dele, ele levava ele embora. Entendeu? Então, provavelmente, cara, outra coisa que ele está fazendo, ele está usando a mulher dele para ter mentalidade abundante e para estar pré-selecionado para ele conseguir mulheres de patamar inferior ao dela, tá certo? E outra coisa também é que isso representa para mim que ele entra no relacionamento vinda de uma escassez, porque ele não consegue sair do relacionamento para praticar a troca. Ele não tem valor suficiente para trocar a esposa dele, ele só tem valor para trair. Entendeu? Para atrair, as mulheres que o homem vai usar para atrair não precisam ser substituíveis. Entendeu? Podem ser mulheres inferiores à esposa. Já o cara que consegue trocar, ele tem que ter um VSM mais alto. É o cara que se garante. Já o perfil do cara que ele desbloqueou a troca é o cara que eu digo que ele tem atitude alfa, que ele entra no relacionamento por opção, não vem de uma escassez, vem de uma abundância. Entendeu? Justamente, o cara que pratica a traição, ele tá com uma 8... Ele não vai trocar ela, por quê? Porque ele não está acostumado a pegar 8. Então ele já entrou num relacionamento vindo de uma escassez. Por exemplo, o cara que está acostumado a só pegar 5, 6, 5, 6, ele pega uma 8, ele namora com ela. Mas ele não consegue trocar, porque é uma atitude beta. Ele entrou vindo de uma escassez. O cara que tem atitude alfa é diferente, entendeu? O cara que tem atitude alfa, ele tem a troca desbloqueada, ele entrou por opção. Ele está acostumado a sair com mulheres desse patamar, mas ele escolheu essa. E se essa mulher começa a dar dor de cabeça para ele, não é mais aquilo que ele esperava ou aquilo que ela estava sendo, ele é capaz de terminar com ela, entendeu? Isso diz para mim que ele tem a habilidade de ficar sozinho e que ele tem a habilidade de ir embora, que para isso ele precisa ter um investimento pessoal e a habilidade de ficar sozinho, quer dizer que ele tem um VSM alto, quer dizer que ele é avançado no investimento pessoal, ou seja, quer dizer que ele tem um alto valor. Então, o cara que pratica a troca diz muito pra mim sobre ele, entendeu? Diz muito pra mim sobre o valor dele como homem, tá certo? Não é nem a questão moral, tem a questão moral também, que tem que ser levada em consideração, mas não é isso que eu quero comentar porque é muito óbvio. Mas a questão do valor que ele tem, o cara que consegue trocar a mulher dele, cara, isso diz muito pra mim sobre o que ele conquistou. Não é a questão da troca em si, é a questão do que ele fez pra conseguir desbloquear a troca. Vocês entenderam onde eu quero chegar? Então, por isso que eu considero que a troca é atitude alfa. Porque esse cara, ele é capaz de sair do relacionamento que ele está insatisfeito, beleza? Ele é capaz de conseguir encontrar uma substituta sem precisar atrair a mulher, porque ele se garante. E porque ele tem a habilidade de ficar sozinho. Ele não tem medo de sair da pré-seleção e voltar ao incel, digamos assim, ou voltar à escassez. Ele não tem medo de sair da abundância que ele tinha para entrar num relacionamento, e se esse relacionamento não estiver sendo bom o suficiente, tá certo? Ele tem valor suficiente ou ele é desenvolvido o suficiente para ir embora, porque ele tem a habilidade de ficar sozinho e a habilidade de terminar, beleza? Ele é capaz de ir embora e mais do que isso, ele é capaz de desenvolver a abundância dele de novo se precisar ou trocar a esposa sem precisar usar ela para estar pré-selecionado. Ele começa do zero, entendeu? Então, para mim, a troca diz muito sobre o valor do homem, mais do que o aspecto moral. Então eu considero que traição é atitude beta e eu considero que troca é atitude alfa, beleza? Só para esclarecer para vocês, eu não sou a favor de traição, eu sou a favor de você trocar a sua mulher, se ela estiver te dando dor de cabeça, você tem capacidade suficiente para substituí-la, você não precisa trair ela, beleza? Essa é a minha opinião, se você estiver insatisfeito, tá? E sobre a questão de exercitar opções, eu considero que tem que ser desde o início, porque se você propor isso durante, é complicado, cara, porque depois que a mulher, se você vendeu um peixe para ela e agora você quer mudar o contrato, tá bom? É melhor do que você trair também, mas eu não sou a favor. Se você quer ser assim, indique para ela desde o início via de regra, beleza? Essa é a minha opinião.